Olá, bom dia! As duas maiores cidades do país fecham completamente o comércio e os serviços não essenciais para enfrentar o novo coronavírus. O Brasil se aproxima de 2.000 casos confirmados e o Ministério da Saúde alerta que é preciso frear a tendência que vem dobrando o número de doentes a cada 2 ou 3 dias. O governo federal anunciou um pacote de quase 90 bilhões de reais para ajudar os estados a combaterem a Covid-19. Depois das críticas, o presidente Bolsonaro revogou o artigo da medida provisória que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. O infectologista que coordena o esforço contra o coronavírus em São Paulo está com a doença. O governador já fez o exame e deu negativo. O prefeito também vai ser testado. Com o isolamento da população, mercados tiveram que reforçar os serviços de entrega. Nós temos equipe à noite separando as mercadorias para entregar no outro dia. E não dá conta. O Reino Unido enfrenta o primeiro dia com restrições mais duras à circulação dos moradores. A China anunciou um prazo para o fim do isolamento de Wuhan, o epicentro dessa pandemia. E nas favelas do Rio, a mobilização dos moradores em busca do básico para se proteger. Quantos dias sem água? 20 dias. 20 dias sem água. Como vamos combater o coronavírus nessa situação? Hoje é terça-feira, 24 de março. Bom Dia Brasil está começando. O número de casos confirmados da Covid-19 no Brasil subiu para quase 2.000. Esse número está dobrando a cada 2 ou 3 dias. Vamos ver aqui como é que está o mapa do novo coronavírus pelo país. No sábado, o Brasil rompeu a barreira dos 1.000 casos. No domingo, já eram 1.546 e ontem o número saltou para quase 1.900. Isso segundo o boletim do Ministério da Saúde, porque a conta das secretarias estaduais inclui outros 69 casos que ainda não foram computados pelo governo federal e, somando tudo, já temos então 1.960 casos no país. O número de mortes chegou a 34, foram 4 no Rio de Janeiro e 30 em São Paulo, incluindo aqui em São Paulo a vítima mais jovem até agora, um homem de 33 anos que já sofria de outra doença. Como a gente vem mostrando, as vítimas, na maioria, são idosos e pessoas com outras complicações de saúde. E em São Paulo passam a valer hoje as medidas do governo para conter a transmissão do novo coronavírus. Boa parte do comércio não pode abrir, apenas o que for essencial. Supermercados, farmácias, por exemplo. Vamos ver com o Rodrigo Bocardi como é que está por aí, Rodrigo. Mais uma manhã de ruas ainda mais vazias hoje, imagino, né? Bom dia. É isso aí, Ana. Um bom dia para você, um bom dia a todos, viu? A quarentena obrigatória passa a valer a partir de hoje, então, no estado de São Paulo, como você já disse. Temos aqui da nossa janela, já dá para perceber um pouquinho. Chico Pinheiro sempre fala, né, aqui desta janela nossa, que é um termômetro importante aqui da cidade de São Paulo, que é essa marginal do Rio Pinheiro, a gente vê ela bem vazia. Poucos carros aí circulando. Mas para ter uma dimensão melhor, vamos ao Globocop com a Zelda Mello. Zelda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Olha, realmente a população se recolheu. O Brás, né, que recebe comerciantes de todo o país, é um centro comercial a céu aberto, vira um formigueiro e hoje está assim, olha, vazio, vazio. Nós vamos fazer um movimento de câmera agora para puxar ali imagens do mercado municipal, também um ponto muito importante, turístico da cidade. Ele está aberto, é serviço essencial, mas com os estacionamentos também quase vazios, não tem trânsito nem no entorno. Aliás, hoje o índice de congestionamento é 0. Ontem, durante todo o dia, já foi 0, inclusive nos horários de pico. O aeroporto de Congonhas, que é super movimentado, até por conta da ponte aérea, né? Tem pistas vazias e vários cancelamentos de voos. O aeroporto de Guarulhos também tem poucas aeronaves decolando e muitas estacionadas, coisa que a gente não vê normalmente, Rodrigo. Zelda Mello, muito obrigado, diretamente do Globocop. Como já dissemos aqui, o governador de São Paulo, João Dória, fez o teste do coronavírus. O resultado deu negativo. O resultado saiu ontem no finzinho da noite. Nós anunciamos aqui, informamos mais cedo já, inclusive, que o governador não foi infectado. Ainda não saiu o resultado do exame do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está, aliás, em tratamento contra o câncer. O prefeito e o governador fizeram os testes depois que foi confirmado que o infectologista responsável pelo programa de combate à doença no estado está com a Covid-19.
O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico Davi Wipp, está em isolamento domiciliar. Ele confirmou que foi infectado pelo novo coronavírus. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. A partir de amanhã, São Paulo passará a testar mais casos suspeitos da Covid-19 e não apenas os casos graves. A mudança atende a uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Cria a partir de quarta-feira a rede Corona de testes com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. O governo do estado também decidiu que o Hospital das Clínicas vai centralizar o atendimento aos casos moderados e graves da doença. Os pacientes vão ficar internados aqui no Instituto Central, que será o centro de referência do Covid-19 no estado de São Paulo. 200 leitos já estão prontos. Outros 700 serão liberados nos próximos dias, depois que pacientes atendidos hoje aqui no Instituto forem transferidos para outros prédios. De acordo com o governo, serão 2.300 leitos de UTI exclusivos para tratamento de Covid-19 no estado. Em Paraisópolis, maior comunidade de São Paulo, com 100 mil habitantes, devem ser criados 2 centros de acolhimento com 1.000 leitos. Mais de 1.000 caixas d'água serão doadas para famílias que não têm reservatório em casa. Outra medida vale para todo o estado. Está suspenso o corte de gás em residências, no comércio e nos hospitais até 31 de maio. O governo e a Prefeitura de São Paulo anunciaram também a criação de uma rede de triagem de pacientes com suspeita da Covid-19. Serão 5 hospitais públicos da capital para atender as pessoas com sintomas. O primeiro deve começar a funcionar até a semana que vem e os outros 4 na primeira quinzena de abril. Ana, só queria fazer um complemento aqui com relação aos testes. Quem fez também testes de coronavírus, a gente viu na imagem o secretário estadual de saúde, José Henrique German. Ele tem 69 anos, portanto faz parte do grupo de risco. Por estar muito próximo com o Davi Wipp, como nós mostramos, assim como o governador, ele também fez o teste, resultado saiu e deu negativo. Menos mal. Obrigada, viu, Rodrigo? Até já com essas informações. Agora a gente fala do Rio de Janeiro, porque ontem nós mostramos aqui no Bom Dia Brasil uma situação muito preocupante no Rio, lembra? Muita gente aglomerada, tentando entrar no ônibus, tentando uma forma de chegar ao trabalho. Hoje está diferente. Osvaldo Dondossola está na região metropolitana, acompanhando o movimento. Bem mais tranquilo hoje, né, Edvaldo? Bom dia. Isso mesmo, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou bem aqui em frente à estação das Barcas, que ligam Niterói à cidade do Rio de Janeiro. E neste momento, como vocês podem perceber, o movimento é bem mais tranquilo. Mas hoje, mais cedo, por volta das 5h30 da manhã, uma grande fila de passageiros chegou a se formar. Muitos usavam máscaras e dá para perceber que a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde não estava sendo respeitada. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a fila nos trens que saem em direção ao Rio hoje estava um pouco mais organizada, com menos gente também. Bem diferente de ontem, olha só, quando a gente registrou fila, aglomeração e muita demora para embarcar. Hoje a gente ainda viu algumas filas se formando na cidade vizinha, Duque de Caxias, também na Baixada. E olha que o Globocop flagrou. Em uma das barreiras montadas na Via Dutra, policiais paravam vans e ônibus ilegais e mandavam os passageiros voltarem para a estação e pegar o trem. A circulação de ônibus e vans está proibida entre as cidades. Lembrando que só profissionais de algumas categorias consideradas essenciais estão autorizados a sair de casa para trabalhar, como, por exemplo, funcionários de supermercados, farmácias, bancários, cuidadores de idosos e profissionais de saúde. Ana Paula. Só quem realmente precisa, Edvaldo. Obrigada pelas suas informações. E o fechamento total do comércio, que começou a valer à meia-noite no Rio, ajudou a reduzir essa busca por transporte agora de manhã. Essa medida foi determinada pela Prefeitura e a Fernanda Ruvenar traz mais detalhes. Fernanda, bom dia. São poucas lojas de poucos setores que têm autorização para funcionar.
Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma das atividades que continuam são os serviços nos postos de combustível, como esse aqui, de onde a gente fala ao vivo, só que eles devem funcionar com as lojas de conveniência fechadas. Além dos postos, quem também pode abrir nesse período? Os supermercados, hortifrutis, padarias, confeitarias, açougues e peixarias, farmácias, pet shops, bancas de jornal e lavanderias. A movimentação também está bem menor hoje na cidade, até mesmo no trânsito, a gente tem reparado já desde o início da manhã, mas em outros pontos, né, o estado, a gente também registrou o comércio bem fechado, já todo mundo obedecendo a essa determinação. Agora, sobre os outros serviços, agências bancárias continuam abertas sob a orientação da Federação Brasileira de Bancos, os shoppings devem continuar fechados. Bares e restaurantes continuam funcionando também somente para delivery. E agora a gente já tem a confirmação de 233 casos confirmados do novo coronavírus aqui no Rio de Janeiro, no estado, sendo 212 só na capital. 4 pessoas já morreram. A última pessoa que a gente tem essa confirmação foi a primeira, na verdade, aqui na cidade do Rio. É uma mulher de 58 anos, primeira vítima aqui na capital, Ana. Números tristes que crescem a cada dia. Fernanda, obrigada pelas suas informações. E em Minas Gerais, o governo anunciou a criação de 30 presídios quarentena. A Aline Aguiar, em Belo Horizonte, vai explicar para a gente como é que vai funcionar isso. Aline, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública vai transferir os detentos desses presídios, que vão passar a receber apenas novos presos. Eles devem passar uma temporada por lá e só serão encaminhados para outras penitenciárias caso não apresentem sintomas da Covid-19. Aqui em BH, o movimento nas ruas caiu bastante depois do decreto de calamidade pública. Vamos falar ao vivo com Carlos Eduardo Alvim, que está no centro da capital. Olá, Cadu, bom dia. Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. A circulação, tanto de pessoas quanto de carros, já é bem menor que o normal, viu? E é isso que as autoridades querem mesmo para conter o avanço do novo coronavírus. A gente está ao vivo aqui, bem em frente ao Mercado Central, que tradicionalmente é um ponto muito movimentado da capital mineira. Mas olha só como é que está a situação por aqui. Das 400 lojas que existem, cerca de 100 continuam funcionando. São aquelas ligadas à alimentação, drogarias, produtos perecíveis e para animais. E a entrada de clientes também está restrita, só 2 portões estão funcionando e em 90 anos vai ser a primeira vez que o mercado vai fechar. Nos domingos ele não vai abrir mais. E a entrada está restrita também para evitar aglomerações aqui dentro. A Secretaria hospitais de campanha nesse período em que a demanda deve aumentar. Estruturas como a de um centro de convenções que fica na zona oeste aqui da capital mineira e de um hospital que foi fechado no ano passado no centro da cidade devem ser transformados em hospitais para atender a demanda. A gente volta com você, Aline. Essa é a estrutura de um hotel que fica no centro da capital. A empresa que administra o Mineirão também colocou o estádio à disposição do governo para que a estrutura seja usada nesse período de pandemia. Ana Paula. É o momento de unir forças, né, Aline? Obrigada. Até já. E alguns aeroportos pelo país adotaram medidas para checar se os passageiros desembarcam com sintomas do novo coronavírus, como febre, por exemplo. Só que essa ação provocou questionamentos na Justiça. Quem vai explicar isso para a gente é a Flávia Alvarenga, lá de Brasília. Flávia, bom dia para você. Afinal, quem é responsável por fazer esse controle na chegada nos aeroportos? Oi, Ana, bom dia a todos. A responsabilidade é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas isso nas áreas restritas dos aeroportos. E foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, portanto, dentro dos aviões e naquelas áreas do embarque e do desembarque, onde só tem acesso quem vai viajar ou quem já viajou, a responsabilidade, quem manda é a Anvisa. Já nas áreas comuns dos aeroportos, aí sim, as autoridades de saúde dos estados podem atuar em parceria com a Anvisa. Essa decisão saiu ontem. E mais uma outra notícia, que entrou na lista das restrições de voos internacionais, o Irã. Portanto, qualquer estrangeiro que vier de algum voo do Irã não poderá mais desembarcar aqui no Brasil. Claro, tem exceção, se for uma pessoa naturalizada brasileira ou algum estrangeiro em missão de organismo internacional. E também se houver um brasileiro nesse voo, ele sim pode desembarcar. Ana.
Esclarecido, Flávia, obrigada. E em Sergipe, a população está denunciando comerciantes que desrespeitam a ordem de fechar as portas. E quem vai checar as denúncias é a polícia, viu? Carla Suzane conversa com a gente lá de Aracaju. Carla, bom dia. Só os serviços essenciais é que podem funcionar por aí também. Isso mesmo, Ana, bom dia a todos. Olha, por incrível que possa parecer, muita gente ainda está descumprindo, insiste em não cumprir as medidas de prevenção, as medidas para conter o coronavírus. E essas medidas estão no decreto de emergência na saúde do Estado. E por causa disso, Ana, a polícia está tendo muito trabalho, primeiro para orientar os donos de bares, os donos de estabelecimentos que devem fechar as portas. E quando esses donos, esses estabelecimentos, eles não são atendidos, essas orientações não são atendidas, aí a polícia vai e autua. Olha, Ana, só nos últimos 2 dias foram mais de 2.000 denúncias ao Centro de Operações na Segurança Pública de Sergipe. Essas pessoas, elas devem responder por crime de desobediência. E até agora, no estado de Sergipe, já foram confirmados, Ana, 10 casos do coronavírus. Eu volto com você. E a própria população fiscalizando aí, então, o fechamento do comércio. Carla, obrigada pelas suas informações. E em Porto Alegre, a prefeitura tomou uma medida extrema para que as pessoas com mais de 60 anos fiquem em casa. A partir de hoje, vai multar os idosos que circularem pelas ruas. Josmar Leite, lá em Porto Alegre, fala disso pra gente. E não é multa pequena não, né, Josmar? Bom dia para vocês. Quanto é que é essa multa? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A Prefeitura pode multar em até R$ 417 o idoso que estiver na rua sem justificativa. É permitido apenas sair para aquelas atividades chamadas essenciais, como fazer compras no mercado, ir até uma farmácia, um hospital ou fazer a vacina da gripe. Essa medida foi decretada no último domingo, passa a valer hoje e tem duração de 30 dias. A decisão foi tomada justamente para evitar a propagação do coronavírus nessa faixa etária, já que esse é um dos grupos de maior risco. De acordo com esta norma, quem precisar sair deve estar munido de um documento de identidade. E caso a pessoa não tenha como comprovar a idade, ela pode ser, inclusive, alertada, advertida e acompanhada por um agente de saúde de volta para casa, Ana. Tem que todo mundo que puder ficar em casa, ainda mais quem está no grupo de risco, Josmar. E olha, no Ceará, a exemplo do que está acontecendo em vários outros estados, um estádio de futebol vai virar hospital para receber pacientes com o diagnóstico da Covid-19. A Aline Oliveira traz mais informações disso para a gente. Oi, Aline, bom dia. Olá, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, aqui no Ceará já são 164 casos confirmados do novo coronavírus. E para ampliar o atendimento aos pacientes, a rede pública de saúde aqui de Fortaleza vai ganhar o reforço de 204 leitos de internação para tratar a doença. Esses leitos estarão no hospital que já começou a ser construído, olha só, neste estádio de futebol, o estádio Presidente Vargas. A estrutura começou a ser montada ontem e, segundo a prefeitura, o hospital já começa a funcionar a partir do dia 20 de abril. O local vai contar aí com equipamentos para um funcionamento de enfermarias, de farmácia e também uma estrutura para desinfecção dos profissionais de saúde, mas este hospital não vai ter uma emergência. Só serão transferidos para cá pacientes que precisem confirmadamente de internação. São medidas aí para tentar amenizar os efeitos do novo coronavírus. Ana Paula. É isso. Obrigada, Aline. E por causa do novo coronavírus, muita gente não está saindo de casa nem mesmo para fazer compras. E com isso, os supermercados correm para dar conta de tantos pedidos de entrega. Aí em São Paulo, né, Rodrigo? Até os mercados de bairro estão tendo que se adaptar. A gente que não fazia entrega começando a fazer para atender os clientes. Aprender a trabalhar com eficiência nas entregas, mudar de posição aquele funcionário que antes estava ali no caixa, né? Tem mercado que viu o número de pedidos pela internet para entregar em casa aumentar 5 vezes desde o começo da epidemia. É uma nova realidade. Supermercados com menos gente e vários caixas vazios. E ainda por cima, cuidados por todos os lados. Quem faz compra pensa em proteção até na hora de voltar para casa. Primeira coisa, chegar, lavar a mão. Segundo, pega um álcool com papel, passa na maçaneta. Sapato fora de casa. Se a movimentação aqui no presencial tá desse jeito, mais devagar,
No virtual é justamente o contrário. Tem tanta gente comprando que esse supermercado na zona leste de São Paulo teve que dobrar o número de funcionários. Hoje são cerca de 250 pedidos online. Antes, até o mês passado, eram apenas 50. Até fevereiro, eram 12 funcionários que cuidavam das vendas online. Agora são 30. Nós estamos trabalhando 24 horas. Nós temos equipe à noite separando as mercadorias para entregar no outro dia. E não dá conta. Faz 10 dias que nós estamos nesse ritmo, né? Então tá bem puxado. Se os supermercados grandes e médios estão vendo os pedidos triplicarem pela internet, os menores, aqueles de bairro, também estão entrando de vez nesse universo online durante essa pandemia do coronavírus. Mudou realmente o comportamento do consumidor, né? Antigamente ele sempre vinha aqui com muita frequência, fazia as compras e passava um tempo aqui com a gente conversava, né? Que tem essa proximidade por ser de bairro, né? Para não perder aqueles clientes que já estavam acostumados a vir todo dia fazer compras, o Thiago resolveu fazer mais propaganda das vendas pela internet. E deu certo. Ele recebe cerca de 150 pedidos todos os dias. A gente olha isso com carinho e com responsabilidade, né? Para não deixar o consumidor sem o produto, sem o alimento, para que isso chegue na casa dele. Em alguns supermercados, né, que já oferecem o serviço de delivery, as entregas estão atrasadas. A procura é tanta que as compras feitas online podem demorar mais de uma semana para chegar à casa dos clientes. Mas, Ana, lembrando que há o compromisso de todos eles de melhorar isso, né, para que as pessoas tenham tranquilidade, que o produto chegue. Aliás, os restaurantes também aqui se adaptando, aqui em São Paulo, muitos para entrega por delivery. É claro que é um processo de adaptação, mas é importante a gente deixar claro aqui que está tudo abastecido e não está faltando, não precisa de correria e desespero com relação a isso. E só lembrando também, Rodrigo, a gente viu ali os cuidados do pessoal que vai fazer delivery, quem recebe as compras também, quando recebe, tem que também tomar cuidado com a higienização de tudo antes de botar dentro de casa, né? Obrigada, viu? Falando agora do cenário mundial, a pandemia de Covid-19 já tem mais de 350 mil casos no mundo. A velocidade de propagação acendeu um alerta na Organização Mundial de Saúde. Foram 67 dias desde que a doença surgiu até atingir 100 mil casos no mundo, como a gente vê aqui nesse gráfico. Olha, depois, 67 dias, 100 mil casos. Depois, com apenas mais 11 dias, chegamos aos 200 mil casos em todo o mundo. E agora, em apenas 4 dias, o mundo atingiu a marca de 300 mil casos. Esse crescimento rápido é tudo o que os países precisam evitar. E há exemplos de que é possível reverter essa tendência. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui a Coreia do Sul, que é a melhor referência. No início da pandemia, em apenas 10 dias, os casos dispararam aqui de 100 para mais de 5 mil, dando essa curva aqui muito para o alto, mas aí o governo começou a agir e a sociedade colaborou, foram feitos milhares de testes por dia também, os infectados foram rapidamente isolados, adotadas também medidas de distanciamento social e o resultado foi esse aqui, a curva que começou apontando para o alto, depois ficou uma curva bem mais suave. Nem todos os governos agiram assim tão rapidamente, de forma tão incisiva como a gente vem acompanhando. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, relutaram em admitir a gravidade da pandemia e a curva dos dois países aqui nos Estados Unidos, olha só, segue apontando para o alto. O desafio agora, então, é a gente seguir as medidas de isolamento para fazer essa curva ficar mais atenuada, mais parecida com a da Coreia. O Reino Unido foi a última nação europeia a adotar medidas severas para combater a pandemia. O primeiro-ministro Boris Johnson decretou emergência nacional ontem à noite. Vamos conversar com a nossa correspondente em Londres, a Cecília Malan. Cecília, bom dia. Estou vendo que você já amanheceu aí com novas ordens de isolamento. Está conversando com a gente de casa. Isso, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, é uma sensação muito estranha saber que estamos vivendo sob as medidas mais restritivas já impostas por um governo britânico em tempos de paz. É uma perda temporária das liberdades individuais de mais de 60 milhões de pessoas em nome da saúde de todos. Tudo isso para evitar a transmissão do novo coronavírus e não sobrecarregar ainda mais os hospitais. Durante as próximas 3 semanas, só se pode sair de casa no Reino Unido por 4 motivos: comprar produtos essenciais, por alguma necessidade médica para se exercitar uma vez ao dia ou para ir ao trabalho.
quando isso for absolutamente necessário, caso dos médicos e enfermeiros. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que a polícia vai vigiar esse vai e vem. Quem não respeitar será multado. A situação na Espanha, que está na segunda semana de isolamento, se revela especialmente preocupante. 514 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o maior salto em um único dia. Ao todo, já são mais de 2.600 mortes e quase 40 mil infectados. Militares que auxiliam na limpeza de casas de repouso encontraram idosos abandonados, alguns mortos nas camas. O Ministério Público investiga se houve omissão. A Espanha é o segundo país mais atingido da Europa, atrás somente da Itália, que tem mais de 6 mil mortes. A Alemanha segue como exemplo aqui no continente europeu. O país tem mais de 27 mil casos e registra pouco mais de 100 mortes, graças a um sistema de saúde com 25 mil leitos de UTI para atender os casos mais graves. A Alemanha passou até a acolher pacientes vindos da França, onde alguns hospitais dão sinais de colapso. Da Ásia vem esperança. A China anunciou que Wuhan, a cidade onde tudo começou, vai sair parcialmente do isolamento a partir do dia 8 de abril. No restante da província de Hubei, onde fica Wuhan, as restrições de viagem já começam a ser levantadas. Hubei não registra novos casos há 5 dias já. Agora, o governo chinês se concentra em monitorar os aeroportos. Dos 78 casos registrados na segunda-feira na China continental, 74 foram diagnosticados em pessoas que vieram de fora do país. E num pequeno sinal de que a vida vai muito aos poucos voltando ao normal, um trecho da Grande Muralha da China foi reaberta aos turistas. Ana. Obrigada, Cecília. Até já. Vamos saber agora dos Estados Unidos. Por lá, o número de infectados não para de subir. Só no estado de Nova York, o mais atingido, esse número já passa de 20 mil. E já tem gente tentando fugir da região para escapar da quarentena. O Ismar Madeira tem as últimas informações para a gente ao vivo de Nova York. Bom dia, Ismar. Bom dia, Ana, para todo mundo. Ontem, o estado de Nova York registrou mais de 5.700 novos casos. O estado já tem 1/3 dos casos do país. Os Estados Unidos registraram quase 600 mortes. A coordenadora para a resposta da crise do coronavírus da Casa Branca revelou que a maior preocupação é com a região metropolitana aqui de Nova York, que tem a maior densidade populacional do país e 5 vezes mais casos do que outras partes dos Estados Unidos. Muita gente está tentando mesmo sair aqui da região. O governador da Flórida disse que vai determinar quarentena de 14 dias para quem chegar por lá de avião, indo daqui de Nova York ou de Nova Jersey. Ele disse que muita gente está fugindo da ordem de isolamento social obrigatória daqui e contaminando as pessoas por lá. E, sobretudo, nas praias, né? Por aqui, ninguém foi declarado oficialmente recuperado até agora. Mas, nos outros países, a OMS divulgou que 100 mil pessoas conseguiram se curar da Covid-19. Isso é cerca de 1/4 do total de casos do mundo. O presidente Donald Trump autorizou o controle de preços de produtos usados no combate ao novo coronavírus. Isso se for necessário para evitar abusos. E a fiscalização já começou. Ontem, os passageiros do navio, com mais de 100 brasileiros, que saiu da Austrália e teve que desviar de rota e ir para o Havaí, eles conseguiram desembarcar. Muitos não tinham visto americano e não sabiam se iam poder deixar o navio. Agora eles estão esperando para pegar os voos que a empresa que opera o cruzeiro fretou e para voltar ao Brasil. Então, Ana. É isso, Osmar. Boas notícias, então. Obrigada. Voltando aqui para o Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou ontem com aquela preocupação adicional de evitar aglomerações nos postos por causa da Covid-19. Mas em muitas cidades foi difícil manter uma distância mínima entre as pessoas. Em outras cidades, faltou vacina. Na região metropolitana de São Paulo, algumas prefeituras, inclusive, decidiram suspender temporariamente a campanha até receberem novas doses. O Rômulo Dávila está lá em São Bernardo do Campo, que é uma dessas cidades, e conta pra gente como é que ficou a situação por aí, Rômulo. Bom dia.
Isso, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Brasil. Essas cidades resolveram suspender a campanha porque não tinham outra solução. Faltaram doses da vacina. Na capital paulista não faltou, mas em outros 403 municípios do estado de São Paulo, sim. Um deles, São Bernardo do Campo, de onde nós falamos ao vivo agora. O município recebeu 30 mil doses da vacina, só que ontem, no primeiro dia da campanha, todas elas já terminaram. As unidades básicas de saúde estão abertas, mas as pessoas que chegam até aqui vão embora sem receber essa imunização. A Secretaria Estadual de Saúde diz que não recebeu do Ministério da Saúde todas as doses da campanha e que os estoques de 70% estão sendo distribuídos para os municípios. Faltou vacina também em 7 cidades de Goiás e em Cuiabá, no Mato Grosso. Essas cidades disseram que devem receber essa semana mais doses. O Ministério da Saúde diz que os estados estão abastecidos e que das 75 milhões de doses, 15 milhões estão sendo enviadas aos poucos para os estados que repassam essas doses para as cidades. É importante, em época de Covid-19, a gente também falar em aglomeração, né? Porque tem essa orientação para evitar a aglomeração. Só que ontem, no Rio de Janeiro, idosos ficaram muito próximos um dos outros enquanto aguardavam para receber a vacina. Isso também aconteceu no Distrito Federal e os especialistas orientam para que as pessoas esperem pela dose, mas mantendo uma distância de segurança de pelo menos 1 metro. É bom reforçar que essa vacina, ela não protege da Covid-19, ela bloqueia de outras gripes, mas é importante manter essas pessoas imunizadas, protegidas de outras doenças, até para desafogar o sistema de saúde. Ana, eu volto com você. Obrigada, Rômulo. E em Campo Grande, a campanha de vacinação contra a gripe começa hoje com uma estratégia para evitar aglomerações. O município vai contar com o apoio de farmácias para imunizar os idosos. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Sintra, lá em Campo Grande. Oi, Mariana, como é que vai funcionar esse esquema aí? Oi, Ana Paula, bom dia. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, mais de 50 farmácias de Campo Grande, como essa aqui onde eu estou, se candidataram para participar dessa campanha, viu? São farmácias que vão oferecer essa vacina de graça. Essa aplicação da vacina será feita por profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia, que vai fazer a fiscalização. É uma estratégia aí, né, de descentralizar o atendimento, evitando aglomerações nos postos de saúde. É sempre bom a gente lembrar que a vacina é de graça, mesmo nessas farmácias que fazem parte dessa campanha aí, já que as doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, a Prefeitura montou tendas ao lado das unidades de saúde, mais uma medida para evitar fila dentro dos postos. Essas tendas foram instaladas em bairros onde existem muitos idosos. Nessa primeira fase da campanha, a meta em Campo Grande é imunizar 26 mil pessoas entre idosos e profissionais da saúde. Ana Paula. Obrigada, Mariana. E olha, além de todos os problemas que o coronavírus já tem causado, que já são muitos, agora apareceram golpistas se aproveitando da pandemia para cometer crimes virtuais. É tudo pelo celular. Aqui o golpista pede os dados do cartão de crédito em troca de um exame que promete detectar se a pessoa está contaminada pelo coronavírus. Tudo uma farsa. Num outro golpe, este mapa mostra por quais países supostamente a pandemia se espalha. Quem clicar na imagem pode ter o celular bloqueado. Esses programas maliciosos que são instalados, eles servem para roubar as informações das vítimas, né? Então, o ideal é não clicar em links recebidos por mensagens, né? Sempre buscar os canais oficiais por conta própria, não ignorar esse tipo de mensagem e, principalmente, evitar compartilhá-las, né? Os golpistas se aproveitam até mesmo da ajuda do governo federal, que na semana passada disse que vai dar R$200 por mês para os trabalhadores autônomos por causa da crise causada pelo coronavírus. Eles enviam mensagens com o passo a passo de como receber o dinheiro, mas é para um cadastro falso. Seu Jovenal de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, chegou a passar os dados pessoais. Eu cheguei a passar o meu CPF, a minha data de nascimento, o meu nome. Quando foi pedir a filiação, eu vi que a mensagem foi cortada, entendeu? E tem ainda um outro golpe. É a mensagem que diz que uma fábrica de bebidas distribuiria álcool em gel para a população. Só que quando a pessoa clica nas palavras "continue lendo", acaba sendo direcionada para um site que pode roubar informações pessoais.
Que tipo de cuidado as pessoas devem ter ao receber esse tipo de mensagem? Na verdade, sempre pesquisar, né? Ver se é verdadeiro aquilo, né? Nesse tipo de mensagem ali, a primeira coisa que se observa, né? Sendo um cadastro do próprio governo, né? O site, a URL, o endereço do site indica que não é um site.gov.br, né? É confiar nos canais de comunicação oficiais do governo e os veículos de comunicação, porque assim já existe toda uma apuração dessas informações, não há necessidade de buscar em aplicativos ou em fontes paralelas, né? E tem mais golpe por aí, viu? No interior de Minas, um homem foi preso suspeito de vender remédios que prometiam a cura do coronavírus. Aquele remédio que cientistas do mundo inteiro estão procurando, pois esse homem anunciava esse produto em sites e também em redes sociais, dizendo que era adepto da medicina alternativa e que o remédio era feito a partir do extrato de uma planta. Na casa dele, a polícia encontrou frascos do suposto medicamento, também materiais e equipamentos para a produção da substância. Ainda de acordo com a polícia, esse homem já tinha sido preso antes por vender um outro remédio que supostamente curaria o câncer. Em meio à guerra contra a Covid-19, moradores de várias favelas do Rio estão sofrendo com a falta d'água. Mas mesmo enfrentando esse problema grave, moradores dessas comunidades estão se mobilizando de forma organizada para derrotar o novo coronavírus. A falta de água obriga moradores da Rocinha, na zona sul do Rio, a improvisar. O Igor mostra a tubulação que puxa a água do solo. É a água da mina que a gente fez uma tubulação para ela escoar aqui embaixo. É preocupante porque a gente já não tem tantos recursos para se precaver do vírus e o pouco que a gente tem está em falta, entendeu? É bem complicado. Maria Goretti diz que parte da Rocinha fica 2 ou 3 dias por semana sem água. Tô assustada, né? Tô comprando água para beber, entendeu? Quando tem dinheiro, quando não tem, eu boto água para ferver. Como fazer a higiene para combater o novo coronavírus assim? No Morro dos Cabritos, em Copacabana, a água só chega em baldes. Com tanta escadaria, é preciso superar o cansaço para ter o básico. Tem vezes que meia-noite nós estamos subindo para pegar água, entendeu? Tá osso. Quantos dias sem água? 20 dias. 20 dias sem água. A companhia de abastecimento, a SEDAI, informou que contratou 40 caminhões-pipa de forma emergencial para atender comunidades. Mas esse, segundo os moradores, teve que dar meia volta. Então, o caminhão chegou, mas ele não tem mangueira para levar até o reservatório nem até a casa dos moradores. Moradores em várias comunidades do Rio sofrem com a falta de água. Em alguns lugares, ouvimos que o problema é nas bombas da SEDAI que precisam de conserto. Em outros lugares, simplesmente não há conexão. As pessoas dependem de tubulações clandestinas. São milhares de cariocas que precisam de água, não apenas para cozinhar e tomar banho, mas também para lavar as mãos e evitar o coronavírus. Em Guaratiba, na Zona Oeste, o morador mostra a conta paga, mas a água não chega. Um absurdo, não cai nada. Onde o poder público demora a chegar, a comunidade se mobiliza. No Complexo do Alemão, que também enfrenta a falta de água, faixas procuram conscientizar a população sobre o risco do coronavírus. A gente tem tentado, de alguma forma, conscientizar a comunidade de que esse problema é muito sério, muito grave. Moradores também se uniram no Jacarezinho, na Vila Kennedy. Fiquem em casa. Lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. E na Cidade de Deus, onde voluntários levam informação de porta em porta. Não vamos deixar que este vírus chegue até nós. As torneiras sem água da abolição na Zona Norte levantam uma pergunta feita em várias comunidades. Não caiu uma gota d'água. Como vamos combater o coronavírus nessa situação? Difícil, né? A pessoa querendo fazer a própria parte, mas não tem o básico, que é a água. A gente foi atrás da SEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio, que informou que equipes vão visitar hoje esses locais aí onde moradores reclamaram de falta d'água na nossa reportagem. A SEDAI disse ainda que mantém núcleos permanentes de atendimento no interior das comunidades, em contato direto com moradores e associações, e que está buscando atender com mais rapidez as solicitações de abastecimento em áreas onde houver aumento da demanda durante essa crise do novo coronavírus.
Agora, olha que bacana, em Belo Horizonte, um grupo de amigos se uniu para comprar cestas básicas para distribuir em comunidades da cidade. E eles compram os produtos no comércio das próprias comunidades, que assim ajudam também os vendedores locais. Esse grupo, chamado de Espalhe Cestas, recebe doações em dinheiro pelas redes sociais. Aí eles compram os materiais e levam para esse galpão aí que a gente está mostrando, onde tudo é separado e higienizado antes de ser distribuído aos moradores. E as cestas têm um reforço de material de limpeza, como sabonete e água sanitária. Em 3 dias de campanha, o grupo arrecadou cerca de R$30 mil. Fica aí o exemplo para outras partes do país. A gente volta a seguir. Depois das quedas de ontem, as bolsas internacionais vivem um dia positivo. Os detalhes do pacote de quase 90 bilhões de reais para reduzir o impacto do coronavírus na economia brasileira. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro volta atrás e revoga o artigo da medida provisória que permitia a suspensão dos contratos de trabalho e do pagamento de salários por 4 meses. Agora são 9h10, horário de Brasília. Estamos de volta com a notícia de que o dia começou de forma positiva no mercado financeiro. As principais bolsas internacionais estão em alta hoje. Vamos primeiro aqui ver a Ásia, onde o destaque ficou por conta da Bolsa de Tóquio, que subiu mais de 7%. A Bolsa de Hong Kong também subiu bastante, 5%. Os investidores por lá se animaram com o anúncio de medidas de estímulo feitos pelo Banco Central japonês. Na Europa, as bolsas também estão operando em alta. Isso apesar da divulgação do indicador que mede a atividade da economia em toda a zona do euro, que registrou agora em março a maior queda mensal desde o início da série histórica em 1998. Vamos ver agora o petróleo. Também está subindo nos Estados Unidos. Além disso, do petróleo, os índices futuros da Bolsa de Nova York também estão em alta forte. É uma sinalização de que, pelo menos por enquanto, o dia vai ser positivo por lá. Ontem, o índice Dow Jones caiu 3%, apesar de mais um pacote de estímulo à maior economia do mundo. O Banco Central americano anunciou que vai injetar dinheiro na economia e garantir empréstimos feitos por pequenas empresas, por estudantes e também pelo cartão de crédito. Por aqui, Bolsa de São Paulo fechou com mais uma queda forte ontem, mais de 5%. No acumulado, já temos aqui um tombo de 45% nesse ano. O dólar, por sua vez, voltou a subir, encerrou o dia valendo R$ 5,13. E o governo brasileiro anunciou um pacote bilionário para ajudar estados e municípios a enfrentarem essa crise provocada pelo novo coronavírus. Juliana Morrone vai trazer os detalhes para a gente. Inclusive, Juliana, bom dia para você. Muitos estados já estavam com sérios problemas de caixa antes mesmo de todo esse problema do coronavírus. O problema não vem de hoje, né, Ana? Bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com a equipe econômica, antes do coronavírus, 14 estados e 46% dos municípios já estavam em situação de emergência fiscal. A ajuda é de 88 bilhões de reais para estados e municípios. Desta vez, o presidente e os ministros apareceram na entrevista coletiva sem máscaras. Mas o cuidado com os microfones foi redobrado. O presidente falou rapidamente com os jornalistas. Foi depois de uma reunião por videoconferência que ele teve com governadores do Norte e do Nordeste. Dias depois de criticar medidas de restrição anunciadas por estados como São Paulo e Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro mudou o tom. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral, que pode ser o desemprego, pode ser combatido. O ministro da Saúde também falou sobre as iniciativas para restringir a circulação entre municípios e estados. Disse que isso pode prejudicar o funcionamento do sistema de saúde como um todo. Calma, planejemos. Há lugares que pararam tanto que não tinham mecânicos para consertar a manutenção do funcionamento de determinadas máquinas hospitalares. Idas de insumo, necessidades prementes que temos no dia a dia de unidades de saúde, de unidades de manutenção de água, de esgoto, e é um contexto enorme. O governo federal anunciou uma ajuda de 88 bilhões de reais para que estados e municípios enfrentem as consequências da pandemia do novo coronavírus.
14 estados estavam em emergência fiscal antes mesmo da chegada do vírus, o que significa que eles gastam mais de 60% de tudo que arrecadam só para pagar salários e aposentadorias. E agora, com o fechamento do comércio e a queda na produção de indústrias e empresas, a arrecadação de impostos vai cair ainda mais. São 6 medidas: recursos para a saúde, assistência social, suspensão do pagamento de dívidas dos estados com a União, entre outras. Mas essa suspensão das dívidas ainda depende de aprovação do Congresso. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão por 6 meses do pagamento de parcelas da dívida da Bahia com a União, como já fez com São Paulo. A dívida é de 5 bilhões e 300 milhões de reais. O ministro decidiu que a Bahia deve comprovar que os valores que deixarão de ser pagos vão ser aplicados em ações de prevenção ao coronavírus. Depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, proibiu o governo de fazer cortes no programa Bolsa Família, o Palácio do Planalto prometeu ampliar o programa com mais 1.200.000 novos benefícios e disse que nos próximos 4 meses nenhum pagamento será cancelado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem mais 3 novos testes desenvolvidos por empresas privadas para detectar coronavírus. Agora são 11 os testes aprovados pela agência. Desses 11, 9 são do tipo rápido, em que o resultado sai em cerca de 15 minutos. A Procuradoria-Geral da República fechou os termos de um acordo de delação premiada com o empresário Eike Batista. O acordo ainda não está assinado e prevê o pagamento de 800 milhões de reais de multa em parcelas ao longo de 4 anos. O dinheiro será destinado de forma prioritária para ações de saúde no combate ao novo coronavírus. O empresário vai cumprir pena de 4 anos em regime fechado, 2 no regime semiaberto e 1 em prisão domiciliar. Os termos do acordo estão em sigilo e serão enviados ao Supremo Tribunal Federal. Eike Batista foi preso pela 2ª vez em agosto do ano passado. De acordo com as investigações, ele e o sócio recebiam informações privilegiadas e investiam no mercado financeiro sem que os nomes deles aparecessem. Os ganhos eram revertidos em propina para o então governador do Rio, Sérgio Cabral. Ana. Agora, Juliana, ontem falamos aqui daquela medida provisória editada pelo governo que permitiria a suspensão de salários, que deixou, claro, muita gente em pânico, mas depois de muitas críticas fortes, o governo recuou dessa proposta que permitiria a suspensão do contrato de trabalho e também do pagamento de salário por 4 meses, com base apenas no acordo entre patrão e empregado. Aí agora o governo diz que vai editar uma nova medida provisória. Isso deu uma confusão aqui em Brasília ontem, Ana. Olha, o secretário de Previdência e Trabalho explicou que a nova medida provisória vai incluir a previsão de um pagamento mínimo ao funcionário. Uma parte será paga pelo empregador e outra pelo governo. O recuo do governo veio depois de forte reação. Depois de muitas críticas do Congresso, partidos políticos e entidades, o presidente Jair Bolsonaro revogou o artigo 18 da medida provisória numa edição extra do Diário Oficial da União. O secretário de Previdência e Trabalho disse que a proposta, que permitia a suspensão de contratos e salários por 4 meses, foi mal interpretada. Explicou que a MP deveria ter incluído a previsão de um pagamento mínimo ao funcionário, uma parte seria de responsabilidade do empregador e a outra do governo. Tão logo fosse editada essa medida, haveria uma outra, que traria aí sim as possibilidades de ajuda por parte do Estado para com empregados e empregadores. E esse plano continua absolutamente de pé. O presidente entendeu por bem uma revogação desse dispositivo e que nós pensássemos na próxima MP orçamentária num novo dispositivo que aí sim já trouxesse as duas coisas em conjunto, a possibilidade de suspensão e também a contraprestação por parte do Estado. O restante da MP será mantido e as alternativas já podem ser adotadas pelos empregadores. Entre elas, a que autoriza o trabalho à distância, inclusive de aprendizes e estagiários, a que permite a suspensão das férias de trabalhadores da área de saúde e de serviços considerados essenciais e a antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas. As novas medidas são para combater os efeitos do coronavírus na economia e permitir que tanto as empresas como os trabalhadores consigam se manter nesse momento difícil.
Durante os 4 meses de validade da MP, acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas. A expectativa agora é para que saiam do papel outras medidas que vêm sendo anunciadas pelo governo nos últimos dias. Entre elas, o pagamento de parte do seguro-desemprego para quem tiver a redução da jornada e do salário. E também o auxílio de até R$ 200 por mês, que já foi divulgado, mas não foi publicado, não foi confirmado, para trabalhadores informais. E também no Diário Oficial, o governo publicou medida provisória que afeta um direito fundamental do cidadão, o direito de acesso a informações de órgãos públicos, como está previsto na Lei de Acesso à Informação. E pode atingir a transparência do governo. A medida provisória suspende prazos de resposta a pedidos em que o servidor público responsável por reunir as informações esteja em regime de quarentena ou teletrabalho, ou ainda que dependa de agente público ou setor prioritariamente envolvido com o combate ao coronavírus. A medida provisória prevê que serão atendidos, primeiro, os pedidos de acesso à informação que tenham relação com o combate ao vírus. Nós entramos em contato com o Palácio do Planalto para pedir esclarecimento sobre a mudança, mas até agora não tivemos retorno. Para dar uma dimensão da importância desse serviço, no ano passado, 98,88% dos 135 mil pedidos de acesso à informação feitos ao governo federal foram respondidos pelo governo pelo sistema digital. Associações que representam auditores e procuradores receberam com preocupação a medida. Dizem que é inconstitucional. Técnicos do governo temem que, com a medida provisória, a pandemia do coronavírus vire uma justificativa para não repassar informações públicas. Ana. Que são de interesse de todos nós, né? Obrigada, viu, Juliana? Nada. Agora, voltando a falar da medida provisória que está sendo estudada pelo governo para mexer em alterações nas relações de trabalho durante essa crise do coronavírus, a Miriam Leitão tem informações que ela já apurou sobre essa nova medida provisória que vem aí e conversa ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Miriam. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Brasil. É o seguinte, eu conversei hoje cedo com integrantes da equipe econômica e eles trabalharam a noite inteira nessa nova MP para corrigir a confusão que deu ontem. A nova MP já está com a minuta pronta, essa minuta vai circular, portanto, é ainda provisória e depois vai para o Congresso, que então será alterada lá conforme o Congresso queira. Mas como ela está atualmente, ela mantém a suspensão do contrato de trabalho e salário. Porém, como disse a Juliana, com o governo pagando uma parte do salário e com o empregador pagando uma parte do salário. Ele terá a redução, mas terá uma garantia e o acesso ao seguro-desemprego. Tudo isso está sendo regulamentado pela essa nova MP. Cria também e regulamenta a redução da jornada de trabalho e de salário, não é? Mas mantendo o vínculo empregatício, não fazendo a suspensão do contrato. Essa é uma outra modalidade e eles acham que até agora, como está na minuta, fala em 50%, redução a 50% da jornada e do salário. Em todos esses casos, com a participação do governo. E até agora, Ana Paula, eles fizeram nessa minuta, como ela está atualmente, e que eu tive acesso às informações, vai até 3 salários mínimos. Ontem se falava em 2 salários mínimos. Então, é uma garantia dada até 3 salários mínimos. Segundo a fonte do governo com quem eu falei, isso garante 83% dos trabalhadores do mercado formal. Então, é uma correção, mas lembrando que será mantida a ideia da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, mas com garantia de uma renda. Não é o salário, mas uma parte do salário. Ana Paula. A proposta anterior deixava o trabalhador sem renda nenhuma, né? Realmente estava impossível, né, Miriam? Agora, falando desse pacote bilionário que foi anunciado pelo governo aí para socorrer estados e municípios durante essa crise do coronavírus, o que tem de novo realmente aí nesse pacote? Esse pacote, ele realmente tem coisa nova. Há vários pacotes que o governo anuncia, vão números grandes, que na verdade não significa o dinheiro de verdade, ou seja, dinheiro novo chegando. Nesse tem ajuda de fato. Eu conversei também com integrantes da equipe econômica agora de manhã, esmiuçando todo esse pacote. Uma vantagem, por exemplo, é a suspensão da dívida dos estados e também a suspensão da dívida dos estados aos bancos.
Juntando tudo, o governo vai deixar de receber durante 6 meses. Agora, eu perguntei, tá bom, ele deixa de receber isso durante 6 meses e ele paga aos bancos a dívida dos estados que vencerem nesses 6 meses. E depois, esse dinheiro vai ser cobrado todo de uma vez? Aí vem a novidade. Esse dinheiro será diluído ao longo do tempo do contrato. Então, vai ser dissolvido ao longo do contrato inteiro até o final do pagamento. A ideia de uma parte desse dinheiro vai ser 40 bilhões, vai ser de empréstimos que o Tesouro vai dar garantia. Isso está previsto no Plano Mansueto, mas agora vai ser feito de uma forma mais direta, mais concreta. O Tesouro da Garantia ele pode pegar esse empréstimo. E isso são estados com letra C e D na nota de crédito. E, além disso, tem uma coisa muito boa, muito interessante, Ana Paula, uma ideia criativa, que é a garantia de manutenção do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Como caiu a receita, como caiu a arrecadação, então ele vai dar 16 bilhões para manter essas transferências para estados e municípios. Ana Paula. Obrigada, Miriam. A gente tem agora uma notícia importante que acaba de chegar. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe anunciou agora há pouco que as Olimpíadas foram adiadas para 2021. Segundo o primeiro-ministro, os Jogos serão disputados no ano que vem, mas ainda não tem data definida. Essa decisão foi tomada depois de uma conversa com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ainda nessa edição, a gente volta, claro, com outras informações sobre esse anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos. A seguir, o resultado da pesquisa Datafolha sobre os impactos do coronavírus no bolso dos brasileiros. E ainda a atenção redobrada com a limpeza dos produtos que você traz da rua. Frutas, verduras, latas, garrafas. A gente mostra como higienizar as compras. Agora, 9h29, horário de Brasília. A gente volta já. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que TVs e jornais lideram o índice de confiança em informações sobre a crise do novo coronavírus. Vamos ver os números. O Datafolha perguntou se os entrevistados confiam ou não nas informações divulgadas. Nos jornais impressos, 56% disseram que confiam. 11% não confiam, 25% em parte e 7% não utilizam esse meio de comunicação. Nos programas jornalísticos de TV, 61% responderam que confiam, 12% não confiam, 25% em parte e 2% não utilizam. Nos sites de notícia, 38% declararam que confiam, 22% não confiam, 35% em parte e 5% não utilizam. Nos programas jornalísticos de rádio, 50% disseram que confiam, 11% não confiam, 21% em parte e 17% não utilizam. No WhatsApp, 12% disseram que confiam, 58% não confiam, 24% em parte e 6% não utilizam. No Facebook, 12% responderam que confiam, 50% não confiam, 25% em parte e 13% não utilizam. O Datafolha perguntou ainda sobre o impacto da pandemia na economia. Vamos ver. 79% prevêem que a economia brasileira será muito afetada pela propagação da doença. 16% acham que será pouco afetada e somente 3% dizem que ela não será prejudicada. 3% não souberam responder. O Datafolha entrevistou 1.558 pessoas por telefone entre quarta e sexta-feira da semana passada. A Justiça do Rio revogou a liminar que suspendia as investigações do Ministério Público do Estado sobre um suposto esquema de rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Promotores suspeitam que funcionários da Assembleia Legislativa devolviam parte dos salários na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A desembargadora Suimei Cavalieri tinha decidido que o caso deveria ser analisado por um grupo de desembargadores. Mas, com as sessões do Tribunal de Justiça suspensas por causa do novo coronavírus, ela então liberou a investigação. A defesa de Flávio Bolsonaro não quis comentar. Previsão do tempo agora, Jaqueline Brasil. Bom dia. O dia começou com ar mais frio em algumas cidades, aqui no Rio, por exemplo. Vai continuar assim ou mais tarde esquenta?
Oi, Ana, bom dia para você e bom dia para todos. Vai esquentar, sim. No meio da tarde, a temperatura já sobe e fica perto dos 30 graus. Essa condição de manhãs mais frias e tardes mais agradáveis vai ser cada vez mais comum daqui para frente. E a amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima, deve ficar mais alta. Faz parte do outono. No Rio, deve chegar a 12 graus essa diferença hoje. A mesma também para Porto Alegre, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, também deve ficar bem alta. O que está acontecendo? Tem uma massa de ar seco que não deixa formar nuvem de chuva e é por isso que o ar está tão seco agora. Em Floripa, poucas nuvens. Nesse momento temos imagens ao vivo, agora começou a aumentar um pouco mais, mas daqui a pouco o sol aparece para valer e esquenta, máxima de 27 graus. Já no centro-norte do país, a temperatura até que vai subir um pouco mais, por exemplo, em Fortaleza, 34 a máxima, 32 em Belém, 33 em Porto Velho e 30 em Cuiabá. Justamente por causa desse calor e da circulação de umidade, a previsão é de chuva para o norte, para quase todo o Nordeste e risco de temporal para a Bahia. Vamos dar um pulinho, então, em Salvador. Choveu já bastante mais cedo, agora o céu está bem nublado, deu uma parada na chuva, mas pode chover a qualquer momento, viu? Máxima de 28 graus. No centro-oeste, a chuva pode apertar em Mato Grosso e em Goiás. O tempo fica firme em Mato Grosso do Sul, em quase todo o Sudeste e também no sul do país, Ana. E esse sol fica com a gente a semana toda, então? Olha, até sexta-feira a gente garante sim, viu, Ana? As manhãs vão ser mais ensolaradas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem imagens ao vivo, daqui a pouco o sol vai aparecer com mais força e a previsão de mais sol para os próximos dias no Rio, aqui em São Paulo também. A chuva deve ficar mais concentrada no norte, no centro-oeste e no nordeste. Já aqui no sudeste, então, e no sul, o tempo vai continuar firme e, digo mais, com as temperaturas subindo. Em Curitiba, hoje, máxima de 23 e, na sexta, máxima de 27. Aqui em São Paulo, vai esquentando aos poucos. Na sexta-feira, máxima de 29. E no Rio, a partir de quinta-feira, os termômetros voltam a marcar 30 graus. Por enquanto, a previsão de chuva para uma parte do sudeste só para a semana que vem, mas claro, Ana, que eu vou atualizando tudo, né? Até amanhã. Até amanhã, Jaqueline. E o novo coronavírus está fazendo muita gente se preocupar mais com a limpeza dos produtos comprados nos mercados. Não é isso, Aline? Geralmente as pessoas se preocupam mais com limpeza de fruta, verdura, mas agora tem que tomar cuidado também com aqueles produtos que já vêm embalados, que o pessoal costumava botar direto no armário, agora não é mais assim. Pois é, Ana Paula, todo cuidado é pouco para combater esse vírus, né? A boa notícia é que dá para fazer uma solução caseira mesmo, para ajudar na limpeza desses alimentos. Mais do que nunca, o antes tem uma importância enorme no preparo de qualquer refeição. Assim que chega com as compras, Liliane começa um ritual. Primeiro, os cuidados com a limpeza das ferramentas de trabalho. Ela ainda separa cerca de meia hora para caprichar na higienização dos ingredientes. Nós pegamos a parte macia da esponja, né? Colocamos uma gota de detergente e vamos fazer a limpeza desses vegetais para que os resíduos orgânicos sejam retirados. E a limpeza de frutas e legumes tem um passo extra para garantir o resultado. Deixamos 15 minutos de molho nessa solução de água sanitária, que foi preparada com 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Depois nós retiramos, colocamos em uma vasilha devidamente higienizada ou deixamos, né, esse vegetal secar em ambiente ou com papel toalha e após armazená-lo em sacos plásticos ou vasilhas com tampa e colocá-los na geladeira. A mesma solução higienizante pode ser usada em alimentos processados, como biscoitos, enlatados, limpeza da embalagem antes do produto ir para a despensa. Essa recomendação serve especialmente para idosos que no meio dessa quarentena só têm contato com o perigo que está lá no ambiente externo quando algum parente ou vizinho traz as compras da semana ou do mês. E aí o correto é isso, deixar a fome, esperar um pouquinho e cuidar primeiro da higienização dos alimentos. Este infectologista diz que contra um inimigo tão eficiente, todo cuidado é pouco. Lave bem como se lavava para eliminar verme. Água sanitária, lava bem. Está preparado para na geladeira. Pecar por excesso nesse momento sem pânico.
orientar a população de maneira correta. Eu acho que o nosso papel, o papel de vocês, cada vez mais. E outra dica importante é descartar todas as sacolas e caixas usadas para embalar as compras. É isso, Ana Paula? É, aquela sacola retornável também que muita gente usa, é importante, né, dar aquela higienizada também. Obrigada, Aline. E para facilitar a higiene pessoal, alguns atletas estão aderindo ao movimento Sem Barba. Olha só aí o Wallace, que é campeão olímpico de vôlei na Rio 2016. Essa barba acompanha o Wallace há muito tempo e foi embora agora. O Bruninho, também levantador da seleção, gostou da ideia. Grafite, ex-jogador de futebol, também deixou o rosto limpo. Não há nenhuma comprovação de que barba pode aumentar o risco de reter o vírus. Mas infectologistas dizem que sem ela é muito mais fácil manter o rosto higienizado. Se mesmo assim você quiser deixar sua barba, bastante água e sabão nela, viu? A gente volta a seguir. Em tempos de quarentena, home office, aulas à distância, o reforço nos serviços de dados em todo o mundo para garantir que a internet não caia. E ainda as campanhas para ajudar os moradores de rua, que estão ainda mais vulneráveis com a pandemia. 9h42 agora, horário de Brasília. A gente volta já. De uma hora para outra, milhões de pessoas começaram a trabalhar e a estudar de casa. E esse aumento do uso da internet já causou lentidão e falhas em algumas cidades do mundo. E fez muita gente se perguntar se o nosso sistema atual aguenta tanta demanda. Isolados, mas conectados o dia inteiro. Mais do que nunca, as famílias em quarentena dependem da internet para trabalhar e estudar. Isso sem abandonar outras atividades caseiras, como assistir vídeos, conversar à distância. Aí, a rede pode não aguentar. Aconteceu em vários países da Europa, lentidão por causa do excesso de demanda. O engenheiro especializado em análise de dados da Universidade de Nova York, Andrés Fortino, diz que depende muito da infraestrutura de cada país. E quanto mais provedores o país tiver, melhor. A internet não é como a eletricidade, que precisa produzir e aumentar a capacidade de geração. É mais parecido com a largura dos canos de distribuição de água. É só injetar mais água onde ela é mais solicitada. E dá uma dica. Às vezes, o problema pode estar dentro de casa e não no fornecimento. Aí, a solução é deixar o Wi-Fi de lado e conectar o cabo de internet direto no computador. Mas o que fazer com os serviços de streaming? Aquela novela, seriado ou filme favorito de que você não quer abrir mão depois que terminar de trabalhar. Muitos provedores, como o Globoplay, baixaram um pouco a qualidade de vídeo, de 4K para HD, a alta definição que a gente já está acostumado, para impedir que o sistema trave. Essa mudança vai consumir 52% a menos que uma transmissão em qualidade máxima. E em casa você pode nem perceber a diferença. O professor Fortino diz que a medida pode até não ser necessária num primeiro momento, mas é prudente para garantir que ninguém vai ficar sem diversão durante a quarentena. E não é só diversão, né? Muita gente trabalhando e com as escolas fechadas por causa da pandemia, a TV e a internet se transformaram em salas de aula. No Amazonas, o Centro de Mídias de Educação produz conteúdos didáticos há 13 anos e agora ajuda para que os alunos da rede pública não parem de estudar. O Elias levantou cedo, organizou o material de estudo e foi do quarto para a sala de casa. É difícil um pouco, né? Mas a gente pergunta do professor depois. E ele só levantou daí depois dos 5 tempos. 3 horas e meia de conteúdo pelos canais da emissora pública do Amazonas e pela internet. As aulas pela televisão têm um ritmo bem mais rápido, por isso exige um pouco mais de atenção. E nesse momento em que o isolamento social se faz necessário, ter o apoio da família com os estudos faz toda a diferença. It is 7. Eu sou um pouquinho rígida, né? Então é como se fosse para a escola mesmo. E agora é cedo e bora estudar. 180 mil alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, além do ensino médio, vão poder acompanhar as videoaulas.
São crianças e adolescentes de Manaus e de 4 municípios do Amazonas. Com isso, a gente vai garantir que os alunos tenham acesso ao conteúdo, que a gente não precise antecipar recesso escolar e nem gere um prejuízo ao calendário escolar do aluno. Deu para entender. Em casa, mas não de férias. Pois é, nos últimos dias, quem pode tem ficado em casa e deve ficar em casa por causa da pandemia da Covid-19. Mas quem não tem casa continua nas ruas, nas calçadas. E no Recife, moradores de rua que sempre receberam ajuda de voluntários agora estão sem ter o que comer. Comércio fechado, ruas vazias. Quem pôde atendeu ao pedido das autoridades e não saiu de casa. Mas quem tem as calçadas como moradia continua aqui, dormindo no chão, bem junto. Num lugar onde não dá para cumprir as orientações de higiene, onde é difícil achar uma fonte de água. E quando tem, falta o básico para lavar as mãos. A gente está precisando de quê? Sabonete, toalha, roupa. E não está chegando. E não está chegando. Eles estavam acostumados a receber todos os dias vários grupos de pessoas que vinham fazer doações de alimentos, kits de higiene, prestar atendimento médico. Mas agora, com a proibição das aglomerações, os voluntários estão ficando em casa. Quem vive na rua não tem para onde ir. E agora também não tem o que comer. Alguns voluntários estão se adaptando. Esse grupo resolveu fazer a boa ação sem chamar atenção para evitar muita gente junta. A forma de demonstrar afeto também teve que mudar. Entre a gente, distância também, 1,5 metro, 2 metros, aquelas mesmas orientações do Ministério da Saúde. Chegando aqui, entregar, não ter contato com eles, nem entre a gente, de abraço, de beijo, de aperto de mão. Nada pessoal para a população, a gente vem frisando muito isso. É para a nossa saúde, nem a gente está levando, nem a gente está recebendo, né, a contaminação. Os alimentos entregues foram pensados para evitar ao máximo o contato das mãos com a comida. Também teve doação de kits de higiene e uma boa conversa sobre os cuidados que podem ser tomados aqui para evitar um novo coronavírus. O que eu preciso é que vocês fiquem afastadinhos um dos outros, né, na distância que ela está. Todo mundo está muito juntinho, porque isso é risco para todos nós, tá certo? Então a gente tenta orientar o máximo que pode quanto à higiene, quando a gente entrega os insumos de higiene, sabonete, pasta de dente. E dessa forma a gente vai tentando fazer o mínimo possível para tentar amenizar o impacto social dessa crise na nossa sociedade, porque é terrível, é terrível. Tomando todos os cuidados, dá para manter os gestos de solidariedade, né? Isso também é cuidar do outro. Vamos para o intervalo? Você vai ver a seguir um alerta da OMS. O número de casos confirmados da Covid-19 chega perto de 400 mil pelo mundo. E ainda mais detalhes sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, anunciado agora há pouco. Você vê aí imagens ao vivo de Tóquio, a gente traz mais detalhes já já. Agora 9 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com novos números da Organização Mundial da Saúde que mostram que o número de casos do novo coronavírus se aproxima de 400 mil. Já são mais de 392 mil casos em todo o mundo. A OMS alertou que os Estados Unidos podem se tornar o novo epicentro da pandemia. O Senado americano se reúne hoje mais uma vez para tentar aprovar um pacote de ajuda econômica de quase 2 trilhões de dólares para o combate à doença. Eu converso agora ao vivo com o nosso correspondente Carlos Gil, do Japão, sobre o adiamento das Olimpíadas, que foi anunciado agora há pouco, como informamos aqui no Bom Dia Brasil. Você vê aí a entrevista coletiva ao vivo em que esse anúncio está sendo feito. Gil, os Jogos, então, vão acontecer em 2021, é isso? Exatamente, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Nesse momento eu estou falando por telefone aqui da sede do Comitê Organizador dos Jogos. Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador, está passando para a imprensa. Houve um acordo aqui, um pedido, na verdade, de que nenhum repórter entrasse ao vivo na frente das câmeras nesse momento, porque é uma sala pequena para que todos pudessem, claro, ouvi-lo. Então, estou falando por telefone nesse momento. O primeiro-ministro Shinzo Abe, agora há pouco, conversou com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Eles discutiram alguns cenários. Chegaram a discutir o cancelamento, mas chegaram à conclusão de que era possível realizar os Jogos. A segunda pergunta do presidente do COI foi: é possível realizá-los em 2020? O Japão disse que não era possível. E por isso ficou acertado que os Jogos vão acontecer em 2021 até o verão do Hemisfério Norte de 2021. Ou seja, não necessariamente acontecerão entre julho e agosto, como aconteceriam em 2020. Pode ser uma data antes dessa, de julho e de agosto. Isso
ainda não está definido, é uma das muitas peças do quebra-cabeça que terão que ser remontadas agora, afinal de contas, é uma logística gigantesca. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos são adiados, já houve cancelamentos por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos não acontecerão no período olímpico clássico, que é a distância de 4 anos entre uma edição e outra, Ana. Inclusive, Gil, porque vários eventos preparatórios também foram adiados, né? Os atletas também sofreram muito na preparação com essa reclusão que está todo mundo precisando ter por causa da pandemia. Exatamente. A opinião dos atletas foi fundamental. Nos últimos dias, os atletas de vários países se manifestaram, pediram aos seus comitês olímpicos nacionais. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos de maneira muito forte, no Canadá de maneira muito forte. O Canadá chegou a dizer que boicotaria os Jogos se eles acontecessem em 2020. Então, pensando também nisso, né, na preparação dos atletas, em vários países, os atletas não estão podendo treinar, não podem sair de casa, estão em isolamento social como qualquer outro cidadão. Os eventos teste também vinham sendo cancelados. Agora há uma frente maior e, é claro, o comunicado também diz que o mundo continua em guerra contra a pandemia. Ou seja, todas as definições, até de data, vão depender, obviamente, de uma melhora no quadro da saúde pública mundial. A intenção é fazer os Jogos Olímpicos no ano que vem, numa data em que seja saudável, conveniente e possível para todo mundo. É isso. Gil, muito obrigada pelas suas informações ao vivo aí de Tóquio. Portanto, então, os Jogos Olímpicos estão adiados para 2021, ainda sem uma data certa prevista. E o novo coronavírus mudou também o calendário de uma das principais festas juninas do Brasil, o São João de Campina Grande, que é considerado por muita gente, né, o maior São João do mundo. Pois bem, o evento foi adiado, claro, para evitar a aglomeração de pessoas e prevenir possíveis novos casos de infecção. Essa decisão foi anunciada pela Prefeitura de Campina Grande ontem à noite. Agora, a festa está prevista para acontecer entre os dias 9 de outubro e 8 de novembro. A programação com shows de música sertaneja, forró e apresentações religiosas também atrai turistas de várias partes do país, então por isso é importante o adiamento. Vamos chegando ao fim do nosso Bom Dia Brasil. Até amanhã, gente. Oi, Ana, a Prefeitura de São Paulo está lavando as ruas perto de hospitais, viu? Temos imagens, são 700 trabalhadores fazendo a higienização de ruas com cloro reforçado. O serviço foi intensificado desde domingo. A Prefeitura diz que também aumentou a limpeza nos pontos de ônibus. Tá aí o registro. Uma boa terça-feira para todos e até amanhã. O presidente Bolsonaro publicou em uma rede social que conversou por telefone com o presidente da China e reforçou laços de amizade, troca de informações e ações sobre Covid-19 e ampliação ainda de laços comerciais. Lembro que na semana passada, o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, detonou um mal-estar diplomático culpando a China pela pandemia de coronavírus e o governo da China, por meio da embaixada, protestou com veemência. Bom dia. A gente se despede daqui com um vídeo emocionante. Nesses tempos de isolamento, o contato entre pais e filhos acabou ficando mais difícil. Mas esse filho aqui de BH deu um jeitinho. Ele foi para a casa do vizinho da mãe dele e fez uma serenata para ela. A mulher tem 81 anos e faz parte do grupo de risco. Por isso, está tendo que ficar quietinha. E mesmo estando em outra casa, o filho ainda manteve uma boa distância para evitar qualquer chance de contaminação. Vamos ouvir. Bonito, né, de se ver, bonito de ouvir. E com esse alento no coração, eu desejo uma ótima terça-feira para todo mundo. Muito lindo. Obrigada, Aline. Eu também me despeço com uma imagem, com uma história comovente vinda da Itália. O padre Giuseppe Berardelli, de 72 anos, morreu num dos hospitais superlotados de Bérgamo, na Lombardia, depois de ter recusado um respirador artificial. Giuseppe queria que um paciente mais jovem, que ele desconhecia, pudesse usar o aparelho. Que gesto mais lindo! Pelo menos 50 padres morreram na Itália. Eles também estão na linha de frente do combate e oferecendo coragem e conforto a quem tanto precisa. Até amanhã, gente. Mais um dos muitos heróis que vão surgindo nessa pandemia, Cecília. Vem aí o programa Combate ao Coronavírus com o Márcio Gomes, com outras informações para você. A gente volta amanhã. Ótimo dia. Até lá.